aí pessoal, tudo bem? Eu espero muito que sim. Pra quem é novo por aqui e não me conhece, muito prazer, eu me chamo Marisabel e esse é o meu canal Bebel Dias, onde eu compartilho mais sobre vida com Deus, caminhada cristã. Então se você é novo por aqui, eu já te convido a fazer parte dessa família. E não se esqueça que meus vídeos vão ao ar toda quarta e sábado ao meio-dia, então fiquem ligadinhos aí nesses horários, tudo bem? Bem gente, eu estava aqui no meu momento devocional e decidi posicionar nessa câmera para poder falar com vocês aquilo que Deus tem falado ao meu coração através do meu devocional de hoje, que é aqui em 2 Reis. Essa passagem que eu li especificamente começa aqui no capítulo 6, a partir do versículo 24, e ela vai se estender pelo capítulo 7. Mas eu não vou estar lendo tudo isso, vou apenas ler aqui no capítulo 7, o versículo 17, que nos diz: O rei colocou o oficial que o auxiliava para controlar o movimento à porta da cidade. Mas ele foi derrubado, pisoteado e morto quando a multidão correu para fora. Tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito, quando o rei foi à sua casa. Para nós entendermos o que está acontecendo aqui, nós vamos ter que voltar, então, no capítulo 6, versículo 24, e ver que Samaria, a cidade onde estava o rei de Israel, que naquele tempo era um rei que não seguia os caminhos do Senhor, ele era filho de Acabe, era o Jorão, o rei Jorão. E nós vamos ver que ele morava nessa cidade, que era a cidade ali central, no caso era como se fosse a capital de Israel naquele tempo. Era uma cidade bem próspera. E nós vamos ver que também estava ali o homem de Deus, que era Eliseu. Mas o que vai acontecer? Os sírios vão cercar essa cidade. Então teve uma grande fome na cidade, porque não tinha como ninguém nem entrar nem sair. Então as pessoas estavam começando a ficarem desesperadas por conta da fome. Tanto é que nós vamos ver algo muito terrível que aconteceu nesse tempo, que é o caso das duas mães, né, em relação aos seus filhos. Eu não vou estar comentando aqui o que é, porque é bem triste, né, falar sobre isso, mas se você quer descobrir o que é, já é um bom motivo para você ir lá ler a palavra. Nós vamos ver que a fome estava tão grande, mas tão grande, que as pessoas estavam realmente ficando desesperadas e recorrendo a meios, assim, terríveis para se alimentarem. Então, o que vai acontecer durante esse tempo? O rei vai então mandar um mensageiro até Eliseu, né? Para falar se foi o Senhor que tinha mandado aquilo, por que ele tinha que continuar esperando o Senhor. Então ele estava criticando a vontade de Deus e estava colocando como se fosse a culpa em Deus, né? No caso, e dizendo que ele iria matar Eliseu. Ele estava querendo acabar com a vida de Eliseu por conta daquilo que estava acontecendo. Mas nós vamos ver que Eliseu vai então liberar uma palavra para o rei, dizendo assim, ó, aqui no capítulo 7, o versículo 1 e até o versículo 2 nos diz assim: Eliseu respondeu: ouçam essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então, essas aqui foram as palavras liberadas por Eliseu. Nós vamos ver que ele disse que no dia seguinte, né, no caso, aquele dia em que eles estavam, haveria então comida, e que essas comidas custariam barato em comparação àquilo que estava custando à época, porque nós vamos ver que, como eu estava tendo fome, as coisas estavam absurdamente caras. E o que aconteceu? Eliseu vai dizer que no dia seguinte já vai estar tudo a um preço super acessível, ou seja, todo mundo iria se alimentar, todo mundo iria comer. Então, o oficial que auxiliava o rei, nós vamos ver, ele vai desafiar a palavra de Eliseu, ele não vai acreditar na palavra de Eliseu. Ele vai dizer que ainda que Deus abrisse as janelas do céu, isso não seria possível. Então nós vemos aqui como que ele duvidou daquilo que Deus havia dito por meio de Eliseu. E o que aconteceu? Eliseu vai liberar então outra palavra sobre a vida dele, dizendo que ele veria tudo isso acontecer, mas ele não comeria. Por quê? Porque ele não acreditou. E nós vamos ver então algo muito interessante, que haviam leprosos, homens leprosos sentados à porta da cidade, porque naquele tempo nós sabemos que os leprosos tinham que ficar fora, né, da cidade. Então eles estavam lá sentados à porta da cidade e eles pensaram: bom, se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá até o acampamento dos sírios e ver se eles ainda poupam a nossa vida. Se não poupar, a gente vai morrer de qualquer jeito, então não faz diferença. Aí foram pra lá e o que acontece?
nós vamos ver que quando eles chegam lá, está tudo vazio. Simplesmente está lá os despojos de todas aquelas pessoas, todos aqueles guerreiros que estavam lá, os cavalos, os ouros, a prata, a vestimenta deles, estava tudo lá. E aí eles foram, fizeram o quê? Comeram, beberam, aproveitaram lá, pegaram roupa, ouro, prata e aí falaram, não, a gente não pode esconder isso, a gente tem que voltar para contar isso para o pessoal da cidade também. E eles voltaram. E aí o que o rei fez? Enviou então espiões para ver, né, se estava realmente ou se era uma emboscada. E ele viu que realmente estava tudo vazio. Mas como que isso aconteceu? Nós vamos ver que o Senhor fez com que o exército sírio escutasse sons de carruagens, de cavalos, de exércitos vindo sobre eles, quando na verdade quem estava andando eram apenas aqueles leprosos. E algo muito interessante dessa passagem e que me chamou muita atenção é que você imagina como que o leproso estava andando. Ele não estava andando tipo normalmente, ou marchando, ou correndo. Primeiro porque ele era leproso. Segundo, porque eles estavam com fome. Eles eram pessoas leprosas que ainda estavam com fome. Então imagine, eles não estavam andando para ter barulho. E mesmo se estivessem andando normalmente, não teria esse barulho todo. Então foi o Senhor que fez com que o exército sírio ouvisse isso, para que eles fugissem. E assim aconteceu conforme a palavra de Eliseu. E houve comida para toda a cidade. E aí nós lemos o que aconteceu com o oficial que auxiliava o rei, que não acreditou na palavra de Eliseu, né, na palavra de Deus, a qual Eliseu havia dito. E o que aconteceu? Ele morreu à porta da cidade. Ele viu tudo aquilo, mas ele não pôde comer, porque o rei o colocou à porta da cidade para vigiar enquanto as pessoas estavam saindo, mas a multidão estava tão desesperada que correu e acabou pisoteando ele. Ou seja, pela falta de fé, ele não pôde experimentar da provisão de Deus. E é isso que eu quero trazer para você. Nós devemos sempre entender que se Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas e a principal palavra dele está aqui, essa é a palavra dele, então tudo que ele nos diz aqui é que ele cuida, é que ele é um Deus zeloso, é que ele é um Pai amoroso, que nós somos filhos deles por meio da adoção através do sangue de Jesus Cristo, ou seja, ele cuida de nós em todo o tempo. Portanto, nós devemos confiar nessa palavra, porque se nós tivermos fé, nós então iremos experimentar a provisão de Deus, não importa a situação que venhamos estar. É isso que Deus tem trabalhado muito ao meu coração e eu espero que trabalhe ao coração de vocês também, que nós possamos verdadeiramente romper em fé, entender que não depende das circunstâncias ao nosso redor, porque o nosso Deus vai além de tudo isso. Não importa a situação que estejamos vivendo, desde que estejamos vivendo essa situação com Deus, entende? O principal aqui é você entender que você deve estar com Deus. Se você estiver com Ele, nada vai conseguir impedir aquilo que Ele tem para a sua vida. Então permaneça confiando no Senhor. Entenda que Ele é o Deus que pode mudar as circunstâncias, pode mudar a situação, mas que Ele não depende da situação para agir em sua vida. Portanto, Ele pode fazer além, Ele pode ir além, Ele faz muito mais. Às vezes nós queremos ficar limitando Deus à base do nosso conhecimento, mas Ele vai além. Então, queira experimentar isso, queira experimentar a provisão de Deus. E não duvide quando o Senhor liberar uma palavra sobre a sua vida, dizendo que Ele está cuidando, que Ele está trabalhando. Não duvide, creia naquilo que Deus tem para você e entenda, Ele vai concretizar a palavra dele sobre a sua vida. Então, que nós possamos verdadeiramente agarrar essa palavra e entender que Deus está cuidando de tudo, independente do que venha acontecer, devemos permanecer firmes nele. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, assim como falou o meu. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!